Porém, como nós já havíamos dito, né? Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, onde ele diz da seguinte forma: e quando disser haja paz e segurança, então haverá repentina destruição. Prova de que o anticristo, ele não tem o domínio de todo o cenário mundial. Ele não está no controle da situação. Apesar dele se apresentar como aquele que veio para dominar a terra, trazendo a paz, trazendo a segurança, nós vamos entender que quem está no controle é o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria que você que não é inscrito, nos ajude se inscrevendo aqui no canal, tá? Nos ajude também compartilhando essa mensagem, nos ajude dando joinha, curtindo, porque tudo isso faz com que o vídeo ele tenha um alcance maior, uma propagação maior aqui no YouTube, tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, quem não é inscrito, se inscreva, não custa nada, é só apertar e se inscrever e pronto. E ajude também compartilhando essa mensagem, porque outras pessoas precisam ouvir o Evangelho. Outras pessoas precisam saber que o fim das coisas está próximo, está chegando, que Jesus está voltando. Outras pessoas precisam entender que todo o cenário mundial já está preparado para que o anticristo venha assumir. E nós, como atalaias de Deus, precisamos alertar, precisamos transmitir essa verdade. Chega de ficar pregando apenas prosperidade, carro, casa, sucesso financeiro, sucesso profissional e nos esquecermos de que o principal que está para acontecer, muitos estão desapercebidos, muitos não estão atentando para esse detalhe, enquanto correm atrás das coisas terrenas, né? E a palavra de Deus diz bem claro que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas dessa terra, aqui ficará também o teu coração. Mas eu louvo a Deus que junto conosco nesse momento estão pessoas que têm o seu maior tesouro nos céus, nas mansões celestiais, e tudo que faz nessa vida é visando por vir e não o atual momento. Então vamos entrar aqui na palavra de Deus para trazer base àquilo que vamos transmitir nesse segundo vídeo da série Os Quatro Cavaleiros de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, diz da seguinte forma: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Meus irmãos, note só um detalhe, nós não precisamos entrar em pânico, nós não precisamos nos assustar, sabendo que as guerras já estão sendo todas preparadas, nós sabemos que o mundo está um verdadeiro barril de pólvora, principalmente quando falamos ali da região do Oriente Médio, onde está a nação mais importante do mundo, a nação de Israel, porque tudo gira em torno da nação de Israel. Então nós precisamos entender que nós que servimos a Deus, não temos que nos assustar, não temos que nos preocupar, porque no controle de toda essa situação está Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nós já percebemos que até mesmo para que houvesse a manifestação do primeiro cavaleiro, que é o próprio anticristo, foi segundo uma autorização, uma permissão de Jesus. Por quê? Foi quando abriu ali o primeiro selo que entra no cenário o cavaleiro branco com o seu cavalo branco, que é o próprio anticristo. Então agora ele entra em cena prometendo paz e prometendo segurança. Mas Paulo já deu um alerta, tá? Olha, quando vocês ouvirem isso, alguém que se apresenta no cenário global prometendo paz e segurança, podem ficar atentos, porque logo em seguida sobrevirá repentina destruição. Então nós vamos perceber que para se cumprir essa palavra de Paulo, o que acontece? O segundo selo, ele libera o segundo cavalo, o cavalo vermelho. E pelo que nós entendemos, dentro do contexto desses versículos, este cavaleiro, ele está aliado, ele está relacionado com a guerra. Nós vamos perceber aqui então que é permitido por Jesus a liberação de um principado que atua no meio da guerra, tirando a paz do mundo, promovendo uma grande mortandade. Eu falo principado por quê? Porque em todas as mitologias nós vamos encontrar alusão a um deus da guerra.
Quando a gente vê falando Deus com D minúsculo, nós estamos tratando de principados. Na mitologia grega, o principado relacionado à guerra é Ares. Na mitologia romana, o principado relacionado à guerra é Marte. Na mitologia nórdica, o principado relacionado com a guerra é Odin. E até mesmo na mitologia europá, que está relacionado com os terreiros de macumba e candomblé do Brasil, nós vamos entender que ali também existe um demônio que está relacionado com a guerra. Na mitologia iorubá, esse demônio, esse principado é chamado de Ogum. Então nós vamos entender que esse cavaleiro vermelho aqui, ele está relacionado com esse principado, que todas as culturas antigas já falavam dele, relacionado à guerra. E a palavra de Deus diz que ele saiu com ímpeto, foi-lhe dada uma grande espada para que matasse, para que tirasse a paz da terra. E nós, então, que servimos a Deus, não temos que nos preocupar, não temos que ficar assustados, porque até mesmo esse principado relacionado com a guerra, com a matança, com a espada, ele está sob o controle e o domínio do Cordeiro de Deus, que está desatando cada um desses selos e permitindo essas ocorrências no cenário mundial, que é o período da grande tribulação. Meus irmãos, existem aqueles que são os anti-tribulacionistas, né? Que acreditam que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Existem aqueles que são os meso-tribulacionistas, né? Que acreditam que a igreja será tirada no meio da grande tribulação. E existem aqueles que são os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será tirada, arrebatada no final da grande tribulação. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Porém, seja você pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nós devemos descansar em uma coisa: Jesus está no controle. É Ele quem está soltando, liberando, desatando cada um desses selos. Então Ele está no controle. E se Ele permitir que isso aconteça com a igreja estando ou não estando aqui, não importa para nós. O que importa para nós é que nós vamos descansar no Senhor e entender: o meu Jesus está no controle de todo esse cenário. O meu Jesus está no controle e tem o poder e o domínio sobre esse cavaleiro vermelho, porque esse cavaleiro vermelho só entrou em cena quando Jesus desata o segundo selo. E ele só vai fazer aquilo que é permitido pelo nosso Jesus, pelo Cordeiro de Deus, que recebeu poder sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender: o cenário global, ele está como um barril de pólvora. Ele está como um barril de pólvora. Já estão todos aí preparados, prontos para uma grande guerra. Mas nós, como igreja, devemos entender uma coisa: Jesus está no controle dessa situação, Jesus está no controle desse quadro, e no tempo oportuno isso acontecerá. Eu orando ou não orando, eu querendo ou não querendo, isso vai acontecer. Eu estou trazendo essa mensagem para que vocês tenham paz, para que ninguém venha ficar preocupado, perder noite de sono. E se acontecer uma terceira guerra mundial? E se acontecer uma grande guerra no nosso país, aqui na América do Sul, e se acontecer uma mortandade? Nós não temos que nos preocupar. Jesus está no controle de toda a situação. Ele tem o domínio de tudo. E até esse principado que vem para tirar a paz na terra, até esse principado que vem com a sua espada, ele está sob a autoridade e sob o poder de Jesus Cristo. Porque Jesus, quando morreu, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. E a palavra diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante ao Senhor Jesus Cristo. Ele é todo poderoso, ele tem o domínio de toda a situação, ele está no controle de todo esse caos. E aconteça o que acontecer no mundo, nós não temos que nos preocupar, nós não temos que entrar em pânico. O meu Jesus, o teu Jesus, está no controle de toda essa situação. E nós sabemos que o cenário mundial está, como um barril de pólvora, né? Muitos soldados americanos ali na Europa, é uma movimentação de tropas, né, por todos os mares do mundo, né? É um conflito generalizado, e todo esse conflito, ele será desencadeado no momento exato e oportuno.
né? Liberado, autorizado pelo próprio Jesus. E se é liberado, autorizado pelo próprio Jesus, não temos que temer. É tão somente descansar no Senhor e entender que tudo isso é motivo para nos alegrar, entendendo que está bem próximo à volta de Jesus.